E aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida. Estamos com a doutora Adriele. Ela vai falar um pouquinho sobre a aprovação dela, como foi que ela fez e as estratégias que ela utilizou. Bom dia, doutora, tudo bom? Bom dia, Rafael. Me conta, Tudo fala, ótimo. fala um pouquinho sobre você, sobre quantas vezes você fez o Revalida, como foi, onde foi que você se formou, como é que foi a sua história? Bom, a minha formação inicial, né, é de enfermagem e eu trabalhei 1 ano e 3 meses e decidi, né, que eu iria fazer medicina. Na princípio eu ia para Bolívia, mas depois eu me decidi, eu me formei no Paraguai, em Pedro Juan Cabaleiro, ali na divisa seca com Ponta Porá. E foi o meu sonho principal da minha vida, né, abdicar de muitas coisas, né, e conseguir realmente alcançar esse sonho. Quantas vezes você fez a prova do Revalida? Eu fiz 2 vezes teórica e 2 vezes prática, Rafael. Na primeira de 2020, eu não consegui alcançar a pontuação nas objetivas para corrigirem a minha discursiva. E aí, na segunda vez, eu consegui aprovar. Entendi. E como foi que você me conheceu? Como é que foi que eu entrei na sua história? Bem, foi um acaso muito feliz, né? Foi uma indicação do YouTube e também foi através de uma outra amiga minha que estava em outra fronteira seca e ela já sabia um pouco mais de você e me enviou o seu contato. Aí depois disso eu me identifiquei com as suas ideias, com os seus propósitos, né? E comecei a te seguir. Entendi. E como foi que você se preparou para a prova teórica do Revalida? Bem, eu estava um pouco perdida, né? Porque a fundamentação de tudo do Revalida que a gente tinha entre 2019 e 20 eram aqueles cursos bem extensivos, né? E você praticamente tinha que perder muito tempo, né? Revendo ostensivamente as matérias. E você foi primordial nessa nova etapa, porque eu apostei realmente no seu novo método. E eu avaliei que realmente o seu senso crítico de estudar a prova e se focar no que realmente a prova te pedia, não que, que o outro conteúdo do cursinho X não fosse válido. Mas é como você também sempre diz, né? Eu não preciso fazer praticamente outra faculdade para passar no exame, né? Todos nós já somos médicos, né? É uma estratégia, um plano, né? E todos devemos seguir, e agora uma nova etapa para a residência. Entendi. Ou Né? seja, a maioria dos cursos que existem no mercado, eles focam em estudar novamente os conteúdos. A minha proposta não é essa. A minha proposta é estudar para aprovar no Revalida. Depois que você aprova no Revalida, aí você vai se especializar mais como médico, você vai aprender mais conteúdo, mas eu não vejo, na minha opinião, a necessidade de estudar a medicina toda de novo para poder fazer uma prova. Eu acho que é mais inteligente você estudar as coisas que são importantes para a prova. E depois você aprova, aí você vai estudar o que você quiser. Porque ninguém vai fazer todas as especialidades. Tem gente que vai fazer clínica, tem gente que vai fazer obstetrícia, tem gente que vai fazer ginecologia, tem gente que vai fazer cirurgia. E aí, cada um estuda a sua área de atuação. Então, a nossa estratégia é baseada nisso, né? Focada na aprovação. E aí, graças a Deus, já temos muitos alunos, mais de 500 alunos aprovados na prova teórica, dentro dessa lógica, dentro dessa estratégia. Me Sim, o conta. campo da medicina é muito amplo, Rafael. Não dá para você abraçar tudo, porque assim, o que eu vejo dos meus amigos que ainda estão tentando é essa questão emocional muito grande, né? É querer se agarrar a minúcias que a prova não te pede. E isso você perde tempo e o seu controle emocional é perdido também durante a prova. Porque tem coisas que o Revalida pergunta e coisas que ele não pergunta. Então não adianta, na minha opinião, lógico. Tem várias estratégias para fazer a prova. Mas, assim, pelos resultados que a gente tem obtido, eu acho que é uma estratégia muito boa. E o melhor de tudo, prepara em pouco tempo, né? Em muito pouco tempo, em relação a outros cursos que tem no mercado. Me conta, quais estratégias você utilizou para estudar para a prova da primeira etapa do Revalida? Como é que você fazia? Quantas horas você estudava por dia? Como é que você fazia o foco do seu estudo? Bem, eu me preparei por temas, Rafael. Então, entre as nossas lives, né,
eu procurava reforçar o que foi mencionado, né, e fazer os meus resumos pautados em somente tópicos para me gravar na minha cabeça e ser algo fácil para me resgatar na minha memória. Porque não adianta você se estender muito com o tema e quando você parar e falar, fazer uma retrospectiva de todo o seu dia, você não tentar reproduzir na sua mente nem 50%, isso fica perdido. Entendi. Se você pudesse voltar no tempo, porque você fez 2 vezes a prova, você fez 2020 e 2021, então. Sim. Em 2021 você aprovou na prova teórica. Se você pudesse voltar no tempo para te dar dicas de o que você deveria fazer em 2020, quais foram as coisas que você fez errado, que você diria para você mesma se você pudesse voltar no tempo? Eu perdi muito tempo nas questões, Rafael. E chegou metade da prova, eu já tinha perdido muito tempo. E o fator desespero de você ainda ter que passar para o gabarito é muito alto. Então, assim, eu errei coisas bestas porque eu deixei de prestar atenção em detalhes. Entendi. Né? E não foi, assim, muito por falta de conteúdo, porque estava muito bem sedimentado. Eu realmente me esforcei. Mas esse fator de me alongar demais, né, até a metade da prova, foi decisivo, né, porque aí eu não conseguia pontuação para corrigir a minha discursiva, que foi muito boa. Entendi. Ou seja, toda a questão de estratégia, né? A estratégia da realização da prova. Você vê como isso é importante. O Revalida, ele tem questões que são muito longas, e quando a gente não busca o que a gente quer encontrar, quando a gente não sabe, assim, quando a gente não vai em cima do que a gente quer encontrar, então a gente perde muito tempo com a questão, porque ela é feita para, isso é feito assim, para que a gente perca tempo. Então já a prova já a é prova é projetada. diagramada para isso, né? E você pegar de primeira igual um cordeirinho que você vai lá inocente, dá. Realmente é aí que derruba muitas pessoas que são boas, que foram bons estudantes, que conhecem a matéria. É muito triste, mas você tem que ter essa malícia. É lógico. E é isso que é massa. Quando vai passando o tempo, vou fazendo entrevista com vocês, eu vou aprendendo, e a gente vai vendo o quanto é importante a estratégia. Cada vez mais a gente vai melhorando a estratégia, melhorando a estratégia. Quando a gente começou lá em 2019, 2020, a cabeça era muito diferente, era muito mais inocente em relação a essas coisas. Então, hoje, alunos meus, eles vão com sangue nos olhos na prova. Então, ele já vai de forma ativa resolvendo a prova. Porque a gente, ó, por exemplo, coisas que a gente não chamava atenção lá no começo. Olha, faça as questões marcando o tempo várias vezes, repita várias e várias e várias vezes, porque o negócio é que com a repetição, aqueles temas eles vão se sedimentando na nossa memória. E a gente, não fazendo isso, tudo fica solto. Então, quando você vai lá fazer a prova, se aquilo não tiver muito bem fundamentado, você não consegue enxergar as coisas que são já chamativas e que se repetem. Que esse é o negócio. É você ter 85% das questões que se repetem, e quando você bater o olho na questão, você já sabia a resposta. Esse é o segredo todinho. É por isso que quando eu hoje, por exemplo, sento para fazer uma prova, eu não estudo os temas. Nenhum tema eu estudo. A única coisa que eu faço hoje é resolver questão. Porque os temas que eu fiz aula, que eu estudei naquele momento que eu estava fazendo a prova, nunca mais eu nem toquei. Então eu pego aqui, pego as questões, abro ali e saio fazendo. E hoje, eu mesmo sem estudar os temas, ainda consigo acertar 80%, 85% das questões. Por quê? Baseado na estratégia, que é o que se repete. A gente tem 10 a 15% das questões que elas são inéditas. Então nem adianta brigar. Essas daí vão ser pelo conhecimento que você tem. São geralmente questões mais curtas e que são específicas de conhecimento. Mas 85% é questão que é repetida, né? Que são temas repetidos. Sim, e essa nova prova, eles tentaram requintar um pouquinho para sair um pouco disso, Rafael, mas mesmo assim está nessa margem que você falou. E quando eles tentam fazer, acontece o recorde de anulações. 14 questões anuladas e uma questão mudada do gabarito. Tá vendo como é que é? Então a gente, olha, ganhou, olha, veja, só de anuladas já tem 15%. Percebeu? Só de anuladas. A maioria dessas questões anuladas foram questões novas. Então o que eu digo? O cara tenta fazer uma questão nova e na maioria das vezes ela é anulada, porque ela não foi uma questão testada no decorrer do tempo. Então ela é anulada quase sempre. Então é isso. O cara tenta incrementar alguma coisinha que é meio estranho, aí eles anulam a questão. Vai anular.
Só aí já tem 15%. Só nessas 10 já tem 15%. Me conta agora. Aí, beleza, você aprovou na prova teórica, fez 2020, 2021, mudou a sua estratégia, focou mais no tempo, equilibrou mais a questão do seu tempo. O que você acha que você melhorou em 2021 que você não fazia em 2020? Justamente também eu reforcei a minha memorização de temas e o que realmente era mais cobrado, né? Para mim ter mais confiança e ter esse tempo bem cronometrado entre uma questão e outra, Rafael. Entendi. Porque se você não tem conhecimento sedimentado, né, do que é mais importante, do que a prova vai pedir, você fica repassando as alternativas muito tempo, né? Porque é claro que tem pessoas que faltam realmente um pouquinho mais uma teoria mais densa, mais profunda, né? Realmente para entender um pouquinho e para superficializar durante o tempo. Mas a minha principal estratégia foi essa, porque se eu perdesse muito tempo, lá na frente eu não iria conseguir como da vez passada. Entendi. Tem alunos que fazem estratégias fenomenais. É por isso que eu acho massa fazendo entrevista. Uma aluna disse para mim, Rafael, na vez que eu desaprovei, eu comecei pela questão 1 e eu vi que no começo eu ficava muito nervosa com a questão 1. Então eu pulei 10 questões e comecei pela 11. E aí eu não lembro a questão direito que ela falou, eu acho que foi 10 questões. Mas, ou seja, ela começou por algumas questões na frente, porque ela já perdeu aquele frio na barriga inicial. Então, quando vai mais no meio, aquela parte do meio, são questões mais curtas, tal. E as questões iniciais, as questões finais, eles colocam questões mais longas, justamente para desestabilizar. Então, ela percebeu isso. Então, ela foi na questão que ela viu que era mais curta e começou a partir daquela. Foi lá respondendo. Aí já estava mais confiante para poder voltar. Eu achei interessante essa estratégia. Não, é realmente interessante. Você pegar né, todas as provas que a gente respondeu, é diagramada dessa forma, né? E outro ponto que eu gostaria de falar para a galera é o seguinte: se você tem necessidade, né, é dificultoso ter esse equilíbrio emocional, procure um profissional, um psicólogo, né? Não saia tomando remédios aí por conta própria, por favor, pessoal. Isso gera um transtorno psicológico muito grande, né? Tenha essa sabedoria, não tem esse estigma de falar, não preciso, precisa, né? Não é normal uma pessoa que você conhece, que você sabe que estuda, que sabe os conteúdos, precisa aprovar 3, 4 vezes. Não é. Entendi. Muito bem, doutora. 2021 você aprovou, agora sim, prova prática. Você disse que fez 2 vezes a prova prática. Como foi que você estudou para a primeira vez que você fez? Quais foram as coisas, a sua estratégia? E o que foi que você acha que você fez que deveria ter melhorado, que aí na segunda vez que você fez já sabia? O que foi que aconteceu? Bom, eu absorvi muitos conteúdos, né, de outros colegas como você, Rafael, que também começaram a ajudar, né, a fazer lives também gratuitas, né? Eu não perdi nenhuma live sua, sempre estava anotando alguns pontos chaves, né? E a prova prática, a primeira vez que eu fiz, eu pequei realmente pelo nervosismo, né? Eu fiz em Goiânia e os atores não foram muito bem preparados, né? E teve um fator também que eu deixei o meu fator emocional me dominar, né? E eu não explorei eu não parei para pensar alguns segundos certos pontos do checklist que iriam estar lá. Então, eu fiquei por causa de 1,25, né? Teve amigo meu que ficou por causa de 0,20, 0,40. Então, esses erros de estratégia, eles também devem estar presentes na prova prática, porque eles tentam te desviar a sua atenção. Entendi. Né, de todas as formas, para você não alcançar aquele ponto. Entendi. E geralmente na prova prática, a gente perde por coisas que a gente sabe. Não é por nada que a gente não sabe. Às vezes você esquece de perguntar se a pessoa tem dúvidas. Às vezes você esquece de dizer o seu nome. Teve uma aluna minha que falou, não é possível que eu não disse o meu nome. É quando ela foi ver no vídeo, ela não tinha dito o nome dela. Então ela perdeu aquele ponto inicial, de se apresentar. Você vê que besteira, é 0,2. Mas tem gente que desaprova por 0,25. Então é muito Exatamente. importante. Cada ponto desse é importante demais. Às vezes vale 0,25, às vezes vale 0,2, 0,3. Então esses pontos não pode perder, porque são pontos de graça. Quando você fez como foi que você se preparou para a prova prática? Explica direitinho a sua estratégia, como é que você estudava,
Quantas vezes? Como é que você fazia? Bem, eu tive a oportunidade de voltar para o Paraguai e começar a trabalhar lá. Então, essa prática de pacientes, graças a Deus eu tive, né? Um contato maior com o paciente, modificar os meus tipos de pergunta. Então, cada paciente, para mim, era um checklist. Então, eu fui nessa jogada. Eu trabalhei no centro pediátrico, então tinha mais contato com crianças, adultos sim, mas era mais crianças. E a parte de ginecologia, né, eu realmente falava sozinha, eu ficava repetindo. E eu sei que não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, né? Mas foi muito importante para mim voltar e trabalhar, né? Isso não tem experiência melhor do que o contato com o paciente. Em relação ao padrão de perguntas, que a gente tem um padrão que eu ensino para vocês, que é o esqueleto. Isso foi importante para você? Te ajudou? Como é que foi? Como é que era o seu padrão de perguntas? Sim, foi muito importante. Eu também tive uma ajuda da doutora Laís Colato. Eu agradeço muito a ela, que ela também fez várias lives, né, gratuitas, deixou várias coisas legais no YouTube. E o esqueleto dela foi muito importante para mim também. Eu adicionei outras coisas, mas foi muito completo. E vocês dois foram primordiais nessa segunda etapa para mim. É claro que a prova prática você deve se preparar de outro modo, né? Porque devem sair da sua boca não só o que está no checklist, mas situações que te levam, né, quando você precisa fazer algum recurso, a você ter esses pontos resgatados. Entendi. Que dicas você daria para uma pessoa que vai fazer a prova prática? O que é importante para fazer a prova prática? Importância você repetir os temas 5, 10, 15 vezes. Não seja arrogante quanto a isso. Tá bom? Repita um pouquinho da teoria, repasse de forma escreva o dia inteiro. Escreva os pontos-chave das doenças, quais exames pedir, o que perguntar, qual o prognóstico, a possível dúvida da pessoa, tudo, níveis de prevenção primária, secundária e terciária. Você está no UPA, onde você vai derivar esse paciente para ser acompanhado? Se é uma arbovirose, não esqueça, né, de sempre falar da equipe multidisciplinar, né, dos agentes de saúde, né, de forma integrativa. Se você está, por exemplo, na estação de pediatria, nunca esqueça, né, dos testes de triagem neonatal, das suplementações de vitamina. Para você ter uma ideia, eu tirei 9,5, Rafael, nas duas de pediatria. Né? Eu fiquei um pouco indignada no primeiro dia, porque nós não tivemos tempo, né, foram muitos papeletos naquela do abscesso. Então, assim, eu perdi muito tempo ali, mais 30 segundos eu tinha. Mas foi a estratégia do INEP realmente nos abalar no primeiro dia, né? Porque realmente não teve como, foi uma reclamação geral de todo mundo. Mas se prepare, durma bem, né? Coloca na mão de Deus também boa parte, fique calmo, porque o desespero não vai te levar a nada. Entendi. Depois que você sair, é claro, né, dependendo do grupo, você vai ter aquela espera angustiante, né? Se você não quiser conversar com ninguém, não converse, mas se você fazer uma amizade lá de alguém que você tenha mais empatia para ir repassando as estações, repasse. Se não, fique no seu canto, não fique... Porque isso pode gerar em algumas pessoas nervosismo, você ficar escutando outras pessoas falarem algo que você não falou, né? E ter calma. Calma é a base de tudo, Rafael. Se você se preparou bem, se você teve a sua estratégia, né, faça quantos cursos você tiver à sua disposição, né? Explore conteúdo gratuito no YouTube. Seja uma pessoa grata por você estar nessa situação, porque o pior já passou. É lógico. Né? Me conta, você fez algum grupo de estudos para estudar junto com outras pessoas ou você estudava sozinho? Como é que você fazia? Eu fiz um grupo de mentoria, Rafael, e
A gente repassava os casos, né? E depois que todo mundo repassava, a gente complementava uma coisa ou outra que a pessoa não tinha mencionado, tinha esquecido, né? Entendi, Temas que poderiam ser reforçados. entendi. E lá quando você chegou para fazer a prova, você falou um pouquinho, mas era o que você esperava quando você foi fazer a prova ou foi diferente do que você esperava? Na primeira oportunidade, Rafael, no primeiro dia, né, no sábado, foi o que eu esperava. No segundo foi um pouco mais difícil, mas foi justa, né? Eu não consegui aprovar, foi por erros banais que eu corrigi na segunda vez. O que eu avaliei é que a organização do INEP, nessa segunda oportunidade, né, e também vi outras pessoas comentando em outros estados, que foi muito mais bem organizada, É, né? Então, as pessoas devem se preparar, né, para qualquer tipo de estratégia que eles venham também a propor, né? Porque outros cursos também foram lançados no mercado, né, com essa temática de realmente se focar. Então, eles vão tentar algo para te desestabilizar. Realmente foi o primeiro dia não foi muito bom para todos. Mas a importância de você ter um grupo e repassar. Ninguém aprova na segunda fase da prática se você não reforçar, você não passar checklist, você não imprimir todos os checklists passados, se você não estiver focado, ter um horário de estudo, né? A autoconfiança na prova prática, ela é perigosa. entendi. Doutora, a prova é muito mal corrigida. Todo mundo fala isso, eu também falo quando eu estou lá no meu curso, que a prova é muito mal corrigida e a maioria das pessoas que fazem a prova, elas precisam de algum recurso para poder aprovar. Foi o seu caso? Você precisou de recurso? Precisei. De quantos Eu pontos você alcancei, precisou? eu precisei de 2,75, mas assim que eu terminei a prova, eu fiz uma contagem mais ou menos de quase 70. Então, eu consegui resgatar 6,75 pontos. Entendi, Né? entendi. Porque você fala uma coisa no final do vídeo, no meio, você se recorda, o avaliador não vai ficar voltando e indo, né? E aí eu consegui 6,75 de Agora, retorno. agora você vê como é importante cada momento. Lá no curso da prova prática, quando a gente está fazendo presencial, eu falo para os alunos assim: olha, a gente já tem que fazer a estação já preparado para o recurso. Por causa disso, porque 80, 90% vai precisar de recurso. Então, quando você for fazer, faça na ordem que o INEP avalia. Então, siga o checklist na mesma ordem, começando pelo acolhimento, anamnese com sintomas, antecedentes e hábitos, exame físico e orientações de conduta. Se a pessoa segue essa ordem sempre, é muito difícil que aquele ponto não seja computado. Agora, pode acontecer? Pode também. Acontece em alguns casos. Mas se a gente tira mais pontos do que a gente precisa, aí, na ordem certa, sempre vai ser computado. Chamar atenção para as coisas que acontecem, porque aí não tem como o cara não ver. Então tem várias estratégias que podem ser utilizadas aí nesse momento para que você não perca os pontos. Mas todo mundo sofre com recurso. Todo mundo sofre. Aí você fica 30 dias, né, É, naquela ansiedade, naquela situação que você poderia ter evitado, né, Rafael? lógico. Mas foi uma pontuação assim, considerável, outras pessoas também conseguiram, mas é por causa disso, né? No meio da ansiedade, às vezes você não consegue controlar essa ordem. Né? Mas Lógico. se você falou, você está bem claro, né? Você coloca a minutagem, né? E não tem É, como eles não é. te retornarem esse ponto. É aquele negócio. Se você esquecer de alguma coisa, passou o tempo, você já esqueceu. Ah, lembrei no final. Fale. Porque pode ser que você ganhe. Pode ser que ele não dê, mas pode ser que ele dê. Então, sempre. Mas o máximo que a gente memorizar o passo a passo, o esqueleto, isso vai fazer com que você consiga, no final, os pontos que você precisa. Doutora, quando você viu lá aprovada, qual foi a sensação? Ah, e foi uma alegria muito grande, né? Minha, da minha família. Eu não estava com a minha família, estava lá no Paraguai, agora eu estou em casa. Então, foi a. Ai, eu não tenho nem palavras, Rafael, porque é uma sensação de plenitude, de força, né? De agora eu venci, agora realmente inicia a principal etapa da minha vida, né? E de todos, independente da idade, porque
você fazer uma cronologia, no mínimo 7, 10 anos para você conseguir isso. É lógico. É muito tempo. É verdade. Pessoa que falar que fez em menos, está mentindo. É isso daí, não tem como. E os profissionais que já eram profissionais, é em dobro, né, essa recompensa. É lógico, verdade. Porque só quem é da sua família para saber as dificuldades, né? Quem está de fora, o tempo passa da mesma maneira, né? Ah, finalmente ela conseguiu, ou ele conseguiu. Nossa, o que será que aconteceu, né? Mas os pormenores, só intrafamiliar para saber. É verdade. Doutora, eu quero lhe agradecer muito pela sua participação, pela entrevista, por esse contato, esse tanto tempo que a gente teve junto aí, apesar de eu não falar com você, não conhecer pessoalmente, mas você teve contato comigo todo esse tempo, e eu fico feliz de ter ajudado de alguma forma na sua aprovação. Quero lhe parabenizar publicamente pelo seu bom resultado. Você é uma vencedora, você conquistou um objetivo que é muito difícil. Não é difícil porque a prova é difícil, mas é porque o percurso é muito complicado, cheio de altos e baixos, cheio de desrespeito, de falta de consideração por parte dos avaliadores do INEP, de todas as instituições. Então é muito difícil a gente conseguir, mas graças a Deus você conseguiu, várias pessoas estão conseguindo, então fico muito feliz. Então, lhe agradecer, porque eu sei que o tempo é difícil a gente fazer a entrevista, e lhe parabenizar. E queria dar alguns minutos para você dar as suas considerações finais para a gente poder terminar a nossa entrevista. Ok. Bem, Rafael, eu espero que Deus sempre abençoe a sua vida, porque você foi o meu divisor de águas. Eu realmente estava perdida e o mercado não me oferecia uma situação, um modo de estudar como você propôs. Né? Você também foi um vencedor, a gente vê nos seus primeiros vídeos, você mal olhava na câmera. Mas a evolução do ser humano, né, a nossa vontade de ajudar as pessoas, de se ajudar, né, o universo também tem a sua contribuição. O que eu posso passar para todo mundo, né, que está me vendo, é que não desista, né, é que recomece quantas vezes forem necessárias, porque cada dia é uma oportunidade nova. Né, você já passou pela faculdade, você já teve a sua escalada. É claro que a gente sempre espera que o INEP, né, e toda a organização melhore, mas a gente sabe que as pessoas politicamente que estão lá não querem que a gente alcance isso. Né? Os números da última aprovação, né, 620 pessoas, mais ou menos, que passaram, se eu não me engano. A gente precisa falar sobre isso. Né? Não é comum a gente ter uma taxa de aprovação tão baixa no número de inscritos. Né? A gente sabe que o site é falho, né? Que você quase tem uma ansiedade misturada com síndrome do pânico, mas não vamos tomar remédio. Eu agradeço a todos e que Deus continue te abençoando e me abençoando nessa nova fase. E que todos persistam, porque agora falta pouco. Muito obrigada. É verdade, doutor. Meu amiguinho, você que assistiu esse podcast, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Papai do Céu abençoe todos vocês. Que vocês tenham ótimos resultados e nos vemos aí no próximo podcast Revalida. Tchauzinho para vocês.